Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hashtag Falei. E hoje eu tô com Caio Agro, um dos influenciadores mais fortes e mais criativos aqui da cidade de Xinguara, né? Saiu bem aí. Você gostou, não? Elogiou e não ofendeu ninguém. Você se considera o influenciador mais criativo, assim? O mais criativo? É. Sim, não considero. O mais inovador? Mais inovador? Eu acredito que sim. Porque você faz muita publi, né? É, faço muita publi. Muita publi. E aí fazer isso tem que inovar nas ideias. Exatamente. Né? É transformar o que já tem em algo diferente, e aí nessa de transformar a gente acaba pegando pensamentos e transformando em publicidade. Isso. O que te levou a querer ser influenciador aqui na cidade de Xinguara? Caraca, não era nem influenciador na época, era blogueiro. Era blogueiro. Era blogueiro. O influenciador foi o termo que colocaram para profissionalizar, né, identificar de maneira técnica isso que virou um trabalho. Uhum. Mas eu tinha repulsa. Eu tinha, como é que fala? Que fala que o povo... tipo assim, quando eu vejo uma coisa... Não era preconceito, não. Ranço. Eu tinha ranço de quem gravava vídeo e falava, bom dia, nossa, hoje eu tô aqui. Meu café da manhã. Hoje, pra onde nós vamos? Nossa, muito bom. E eu, cara... Aqui, vontade de vomitar. Não gostava. Não gostava. Achava forçado. Não achava forçado, não. Eu ficava me perguntando pra que fazer isso? Pra necessidade, Quem né? que quer saber da sua vida? Uhum. Eu olhava os influenciadores, os blogueiros, e eu ficava pensando, né? Aí o que acontece? A necessidade faz a transformação, né? E aí eu acompanhei alguns influenciadores de perto na vida real aqui em Xinguara, no convívio mesmo, saía para os lugares e via, dentro da minha faculdade mesmo, tinha uma influenciadora na época, que é uma das pioneiras aqui da cidade. Isso era que ano? Isso em 2017, 2018. 2018. E aí eu comecei a acompanhar e eu falei, cara, peraí, é o trabalho dela. Caraca, velho. Ela tá ganhando dinheiro pra fazer isso? Nossa senhora, peraí. Então não é bem assim. Deixa eu olhar com melhores olhos, né, pra isso. Aí eu comecei a perceber que não tinha homens, não tinha pessoas do sexo masculino fazendo isso. Tinha muitas mulheres aqui em Xinguara, né? E aí eu não abri meus olhos pro Brasil, eu abri meus olhos pra Xinguara. E aí eu, caraca, não tem homem. Aí, mas peraí, mas tem muita loja de homem. É oficina, é mecânica, é roupa masculina. E só tinha mulher. E aí eu vi uma propaganda uma vez de uma mulher divulgando uma loja de carro. Não que mulheres não possam, né, fazer isso. Mas a pegada da publicidade, do vídeo, tinha que ser uma pegada mais masculina. Porque fazia mais sentido pro público. Tinha que trazer umas informações mais mecânicas. E aí meio que não ornou. Eu falei, não, tinha que ser um homem fazendo isso. Aí eu... Podia ser eu. Rapaz... eu acho que eu vou começar a gravar vídeo também. E aí, assim, pela vontade de querer ganhar dinheiro com uma coisa, abre aspas, fácil, fecha aspas. Porque tu queria achar, era pra ser um hobby, pra tu tirar um extra ali. Na verdade, era pra ser a minha fonte de renda, porque na época eu tava na faculdade, e a faculdade de zootecnia aqui em Xinguara é integral, de manhã, de tarde e de noite. Pô, preciso arrumar dinheiro de um jeito que eu consiga fácil, porque aqui você trabalhava um período inteiro ou meio período, ou noturno. Entendi. Noturno eu nunca me dei bem, porque né? prejudicava o meu sono, e eu sou um rapaz que eu durmo cedo e gosto de dormir bem. E aí então eu tinha que arrumar alguma coisa que fosse nesse intervalo de tempo. Rapaz, eu comecei a gravar vídeo. Só que eu gravava vídeo, e eu falava palavrão, eu bebia cachaça e bom dia, ou sei lá, vamos pra festa e pá, dose de pinga. Achava que era bonito. Assim, eu achava que era bonito. Bom, se você faz, eu acho feio, mas se você acha bonito, você porque pode fazer depende de cada pessoa, né? Às vezes é o conteúdo que a pessoa gosta de fazer, cada perfil, cada personalidade, cada objetivo. Sim. Eu acho que o objetivo manda muito. E aí no meu primeiro perfil, no primeiro Instagram, eu percebi que eu era um cara muito divertido, ou pelo menos muito espontâneo. E aí quando eu ia para as festas, eu dançava, eu bebia, e aí isso cativou a galera que me acompanhava. Pô, eu quero mais do Caio, E aí eu achava que eu tinha que postar conteúdo bagaceiro. Eu achava, né? Entendi. Mas você não forçou um personagem ou alguma coisa, não. Tu mostrava teu dia a dia normal. Não. Tu era na internet que tu era pessoalmente. Exatamente. Só que na verdade na internet eu era mais, menos tímido. Isso foi uma coisa que eu não sei como aconteceu. Na rede social eu era menos tímido. Pessoalmente eu entrava na sala calado e saía mudo. Não falava nada. E aí, só que teve um episódio que foi o seguinte, na faculdade eu já tinha começado a gravar uns vídeos, e aí tinha um encontro nacional da profissão do curso que eu fazia, que era de zootecnia. Certo. E aí eu viajei lá para Minas Gerais, em Uberaba, tipo assim, uma referência para zootecnia no Brasil, e eu era o único aluno daqui. E aí um professor virou para mim e falou assim, eu quero que você vai
Eu tava indo por conta própria, né? Mas eu quero que você vá e eu quero que você posta o máximo de vídeo pra galera daqui ver. Pessoal daqui de Xinguara. Exatamente. Aí eu fui. Aí, meu amigo, eu nunca filmava minha cara, misericórdia. Filmava Na hora que eu levantava o celular, na época não era comum igual hoje, a galera, todo mundo tava lá, fazia assim, ó. Ah, moleque, eu queria entrar dentro de um buraco e não sair mais. Dá uma vergonha ali. O quê? Oxi. Aí eu ficava assim, ó, eu gravava com o celular deitado ainda na época, virado a câmera pra lá, né? Aí, oi pessoal, nós estamos Isso aqui, é muito ó. tiozão, velho. Olha só o Parque de Exposição, que é bonito. Aí, porque aí só quem tava no vídeo ali eu vi, entendeu? Mas aí eu já gravava muito bem, nitidamente as coisas, eu descrevia tudo. Então acho que isso criou em mim uma personalidade de poder falar, tipo, o óbvio. E aí eu tenho até essa frase, o óbvio precisa ser dito. E aí eu gosto muito de fazer. E foi aí meu começo, acompanhando influenciadores Mas de aí perto, viajando pra quando tu começar a compartilhar. gravar vídeo, tu já tinha em média de quantos seguidores, assim? Na época eu tinha... Lá tu já era famosinho, assim, já tinha... Assim, eu não lembro se eu era famosinho, mas eu tinha uns 1.200, 900 e pouquinho... 900 a 1.200 seguidores quando eu comecei. Eu sou um cara rodado, então eu conhecia muita gente. Então, por isso que eu tinha essa quantidade de seguidores já. Normalmente, mesmo sendo um cara que não fazia conteúdo. Exatamente, exatamente. E aí, mas qual foi o momento de virada de chave que tu falou? Não, agora eu quero trabalhar com isso de verdade e quero viver disso. Cara, eu demorei a ganhar dinheiro. O primeiro dinheiro. Eu não sei quanto tempo depois levou. Eu acho que foi deixa eu ver, o aniversário da minha mãe. Minuto. Qual foi a primeira publi, assim? Então, o primeiro dinheirinho, mas foi isso que foi a virada de chave. Ah, foi isso? Essa foi a virada de chave. Eu não sei quanto tempo depois. Eu acho que foi... Eu comecei em agosto. Eu comecei nitidamente, eu lembro. Foi em agosto que eu comecei a gravar vídeo. Aí eu acho que era dia da mulher. Acho que a mulher é março, né? Dia da mulher. Dia 8 de março, dia da mulher. Isso aí. Aí minha mãe me ligou. Falou assim, ó, eu vi que a Carmen Steffens aí de Xinguara tem promoção. Eu vou te mandar o dinheiro, quer que você vai lá e compra o sapato assim, assim, assado. Mas você escolhe o sapato. Eu só tô te falando que eu quero o sapato da promoção. Beleza, peguei o dinheiro, fui lá na loja. Muito simpático, nunca tinha entrado na Carmen Steffens, achava aquilo a loja mais chique. Ainda é chique, né? Mas naquela época... Aí eu em 2018, 2019, talvez 2019 já isso aí. Aí entrei, comprei e fui pra casa. Cheguei em casa, eu não sei por quê. Eu peguei o celular e falei, gente... Olha só o sapato que eu estou comprando pra minha mãe, com o dinheiro dela. Deixa abaixo. Eu tinha saído grandão lá da loja, né? Comprei um sapato da minha mãe. E aí, olha só, comprei esses escarpão rosa nude, porque minha mãe tem uns vestidos muito estampados e ela tem uma beleza muito bonita. A gente não pode usar duas peças que contrastam, o sapato com o vestido. Mas tu pensou isso mesmo na hora de falei, eu apertei no vermelho lá pra gravar e fui falando. Isso, assim, só mostrando o sapato e tudo mais. Eu já tinha desenvoltura, tinha um tempo que eu tava gravando. Então, assim, olha, eu vou mandar pro Goiás, minha mãe tá lá, é presente pra Dia da Mulher e tudo mais, travei. E postei, fui dormir, filho. No outro dia... tu postou nos stories? Nos stories. Não existia Rios, não. Não existia? Aí, era IGTV na época, eu acho, não? Nem tinha o IGTV ainda não. 2019 tinha não. Tinha não. Foi 2019 pra vir. No finalzinho de 2019 que lançaram o IGTV. Aí o que aconteceu? No outro dia, a gerente da Carmen Steffens mandou uma mensagem. Alessandra. Cara, ele viu tudo isso. Cara, Alessandra, essa mulher moldou. Foi a minha primeira publi e foi o que moldou o jeito que eu ia fazer minhas publis até hoje. Ela me chamou lá na loja, você pode dar um pulo aqui na loja? Aí eu, rapaz, não era o sapato de promoção, comprei o sapato errado, vou ter que gastar mais dinheiro. E agora eu postei o vídeo. Cheguei lá, Vitinho, a Lê é uma mulher elegantíssima, quem conhece, muito humilde, muito educada. Ela me levou lá pra dentro da sala e falou, olha, é o seguinte, aquilo que você fez no seu stories nos ajudou a vender mais. Muita gente que te acompanha veio aqui na loja e falou, olha, aquele rapaz, ele entende de moda. Você tinha que chamar ele aqui pra loja pra poder falar de moda. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas era uma época que tava na moda as pessoas falar que entendia de estilo, que entendia de looks e tudo mais. Tinha muito influenciador crescendo que falava sobre isso. Tipo Pedro Brasil, Paulo Brasil, uma coisa assim, um influenciador que eu conheci naquela época, ele fechou a representância da Carmen Steffens, ele viajava pelas Carmen Steffens do Brasil para falar de moda. E ele não tinha faculdade nenhuma, ele só tinha um olhar apurado para estilo. Tinha visão, exatamente. Conhecimento e aí, dele como estava inserido dentro da Carmen Steffens, eles acharam que eu era o Caio, tipo o próximo influenciador da Carmen Steffens. Blogueiro da Carmen Steffens. E aí ela falou, olha, é o seguinte, a gente quer que você venha, escolha outro produto, ande pela loja filmando e dizendo por que você vai escolher o produto. E a gente vai dar de presente para sua mãe.
Caramba. Aquilo ali pra mim já foi um baque. Aí comecei a andar pela loja. É sério isso? Não, aí pra mim foi super natural. Agir como se já fosse comum pra mim. Comum, né? Nunca tinha fechado uma parceria na minha vida, nem de salgadinho, de pastel, de nada. Caramba. Cara, eu andei pela loja, peguei um outro sapato. Eu peguei um sapato que chama mais atenção. Falei, pessoal, como eu já comprei um discreto, agora eu vou comprar um mais aparecido. Porque quando minha mãe usar uma roupa mais neutra, o sapato vai contrastar, e aí sim, vai olhar ela dos pés à cabeça. Rapaz, quando eu fui olhar o preço do sapato, 600 e lá vai bordoada. Eita. Eu falei, essa mulher arrependeu agora. Porque ela falou, pode escolher. E eu não fui pelo preço, eu fui pela beleza, pelo né? que tu queria, né? Cara, ela falou, não, pode embalar, vou mandar de presente pra sua mãe. Cara, eu fiquei assim, o quê? E eu, o que mais que eu tenho que fazer? Ela, não, só isso mesmo, obrigado, nossa, aqui vai ajudar a gente a vender demais. Fui embora pra casa, cheguei em casa, eu não dormi, eu falei, o quê? Um vídeo, 600 e tantos reais. Volta em 2018 aí, quem tinha 600 e tantos reais, o salário mínimo acho que era 1.200 na época. Era metade. 1.200? Nem era isso ainda. Acho que era 1.200 o salário na época. Falei, 600 é metade de um salário? Tá louco? Não, tá errado isso aqui. Vou estudar. Aí foi onde eu cheguei à conclusão, porque ela foi onde... Mas nisso você já tinha quantos seguidores, mais ou menos? Aí eu já tava com uns 1.900, já tava com uns 1.900 já tinha evoluído. Porque já tinha passado uns 8 meses, eu acho. 8 meses, 10 meses, tal. 8 meses. Aí foi o que ela falou pra mim que abriu minha mente, que profissionalizou minha mente. Falou assim, olha, eu já contratei algumas mulheres pra divulgar produtos. E eu estou muito chateada, porque eu contrato elas pra divulgar minha loja, e elas marcavam o serviço no mesmo dia. Elas saíam da minha loja, da Carmen Stephens aqui em Tinguara, e ia divulgar o sapato da loja da frente. Porque o serviço delas era divulgar. E aí ela mostrou, falou, oh, sinceramente, eu tô muito magoada com a falta de ética. Pelo menos coloca num dia diferente, me divulga na terça, divulga o outro na quinta. Aquela divulgava no mesmo dia. Atravessava a rua, e aí ela... A pessoa que ia ver a história vinha de uma loja, pulava pra outra loja. E assim, pra divulgar coisa pra mulher, vestuário, é a melhor coisa do mundo, porque tem loja que vende só vestido, tem loja que vende só calça, tem loja que vende só conjunto, tem loja que vende roupa social, roupa, sabe? É um mercado muito variado. Só que aqui na época, as meninas, mano, eu não tô falando mal não, tô falando que era uma fase inicial pra todo mundo. Era o comum ali. Né? Era o comum. Cara, divulgava, época de verão, divulgava biquíni de 3 lojas no mesmo dia. E aí o que pegava era que era o seguinte, no primeiro stories, que essa roupa é maravilhosa, numa loja. Aí você botou loja, essa roupa é perfeita. Aí na outra, não, essa aqui foi feita pra você. Aí você pensa, qual que eu compro? A maravilhosa, a perfeita ou a que foi feita pra mim? E aí gerava essa confusão em quem assistia. Aí isso não gerava credibilidade na imagem. Aí foi onde eu decidi. Sempre que eu fechar uma parceria, eu vou fechar com exclusividade de nicho. E aí isso daí guiou os meus caminhos até hoje. Porque aí te garante a aceitação melhor da empresa e te garante tu ficar lá por mais tempo e às vezes até aumentar... E aí credibilidade. Aí foi o que a Alessandra me falou. Macaco que pula de galho em galho, não tem árvore pra morar e ainda pode pular num galho podre e se estrepar. Aí eu, caraca! Aí você filosofou e me ensinou. Só que aí foi onde eu fiquei... Então não lembra disso decorado. Lembro, mas foi o que moveu. Pregou, né? Foi, pra você ter uma noção, foi tão forte que depois disso daí eu comecei a analisar os influenciadores a nível nacional e a mudar o meu comportamento. Mudar assim, cara, o Caio na Farra, que até criei um Instagram fechado só pra mostrar a festa de cachaça, foi. É uma pessoa, o Caio que é blogueiro, que ele cativa as crianças e tudo mais, ele não pode ser a pessoa que bebe cachaça, ouve música pornográfica e tudo mais. Aqui vai virar meu trabalho, foi minha virada de chave. Entendi. Aí essa foi minha primeira publi, e meu primeiro, não foi nem dinheiro, primeira permuta. Exatamente. Caramba. Isso. E aí, isso é tipo assim, muito recente, porque tu não era nem... Eu imagino as meninas tinham o quê? Uns 10 mil seguidores já, ou era menos? Acho que, assim, tinha uma que já tinha 12, uma outra que acho que já tinha 16, mas o restante tinha ali entre 6 a 8 mil seguidores. Entendi. Tava distante, na época que bater 10 mil seguidores era muita fazer coisa. festa, vou fazer festa pra comemorar 10 mil seguidores. Entendi. Hoje com as nossas estratégias e tudo mais é mais tranquilo. É que antigamente não tinha rios, né? Não então, tinha rios. Pra ganhar seguidor vinha de onde o seguidor? Os seguidores de onde você ia conhecendo pessoa, a pessoa te seguia. Não, do compartilhar. Não era do explorar, era do compartilhar. A pessoa compartilhava a tua publicação. A tua publicação era tão boa que ela mandava pros amigos, aí os amigos salvavam seu perfil e começavam a te seguir. É uma conversão mais difícil, que até hoje é muito difícil você ter compartilhamento. É verdade. Entendeu? É verdade. E aí foi aí que eu falei, cara, eu vou me profissionalizar nesse negócio e vou ocupar uma lacuna no mercado que não tem influenciador masculino. E por que Caio Agro? Sempre foi Caio Agro? Não. Ou começaram o quê? Eu acho que ainda tem no Instagram, caio.marques_, eu acho que ainda tem. É um perfil que... Foi o meu primeiro perfil, eu troquei de perfil, né, durante o percurso. Então assim, tu já tinha um perfil maior antes desse atual que tu tem. Já. Que era aquele de 200 e... 110 mil, 110 mil seguidores. Mas não foi o teu primeiro perfil esse? Não. O primeiro foi Caio_Marques? Isso. É porque tu resolveu criar outro?
É porque naquela época eu não sabia o que era métrica. Algoritmo. Eu não sabia o que era algoritmo. Mas eu já sabia o efeito do algoritmo. Por exemplo, eu sabia que o Instagram só me entregava e o meu público só gostava quando eu postava cachaça e festa. Porque eu ia muito, saía muito, todo final de semana eu saía. E aí quando eu postava outras coisas não dava bom. E eu falei, cara, o meu público tá viciado em algo que eu não quero. Então eu vou ter que me desfazer desse Instagram, começar de novo. Entendi. Uma nova postura para as pessoas que entrarem saberem que o Caio é esse Caio aqui. Aí esse segundo que tu fez já era Caio Agro ou era não? Não, era Caio.Marques_. Eu deletei ele e comecei de novo, com o mesmo nome. Com o mesmo nome? Exatamente. Ah, pra ficar mais fácil das pessoas que já te conheciam e tudo mais. É. E aí como que tu ganhou essa gama de seguidores assim, tipo... Como que aconteceu de tu ganhou muito seguidor de uma vez? Ou foi tipo, tu foi produzindo e aos pouquinhos foi crescendo? A boa parte dos meus primeiros seguidores aí, vamos supor, a primeira vez que eu bati 10 mil, que foi no segundo perfil, veio do TikTok. Veio do TikTok, isso aí. Mas o que tu postava no TikTok era a mesma coisa que tu postava no Instagram? Não. No TikTok eu tinha menos vergonha. Lá eu postava dancinha, postava vídeo mordendo o lábio, bom dia, tamo aqui. Biscoitando. Biscoitando, é a época que o biscoito dava resultado. Entendi. Aí eu postava vídeo lá no TikTok e a galera lá é tipo assim, uma galera aleatória. Não é a galera que te conhece, normalmente, né? É. No Instagram é do seu ciclo pessoal. No TikTok é pessoas aleatórias pra caramba. O TikTok, ele que deu essa ideia não sei se do Reels, mas ele que começou essa... Exatamente, do você ver... A sua For You, né? É, pessoas que você não segue. Acompanha, isso. Veio do TikTok, exatamente. Veio do TikTok. E aí eu postava muito vídeo lá, e aí os vídeos lá dava bom, porque eu era mais espontâneo, postava mais coisa, maior volume de conteúdo, e a galera migrava pro meu Instagram. E eu falava no TikTok, galera, vamos pro Instagram, porque eu acho o direct melhor pra conversar. Então se você é meu seguidor e quer conversar comigo, vamos pro Instagram. E eu comecei a fazer esse direcionamento. Converti as pessoas. Aí eu converti. Aí no Instagram, nos stories, eles viam mais. Que aí nos stories a gente podia fazer vídeo e tudo mais, né? Entendi. E no TikTok não tinha stories, só tinha feed. Então era uma coisa assim que eu produzia muito aqui no Instagram, mas só stories, e aqui só no feed. Entendi. Aí veio a primeira leva. Aí o meu boom... Aí tu bateu os 10 mil seguidores nessa pegada de conversão. Isso. Só que aí o meu primeiro boom já tinha... Eu fiquei um tempão, cara, com 10 mil, 11 mil, era difícil demais você ganhar seguidor. Aí o que me bombou foi um vídeo meu, que inclusive se você quiser pesquisar vai estar aí. É eu sentado na calçada, chovendo pra caramba, parecia que a rua era um rio, e eu tava sentado bem assim, ó, na pontinha, e detalhe, sem camisa, uma garrafa de cerveja do lado, a correnteza, ó, a enxurrada passando aqui na frente, e muitos detalhes fizeram esse vídeo ser viral. Primeiro, eu tava sem camisa, que parecia que eu era um mendigo. Chovendo pra caramba, a galera se impressionou com a quantidade de água. E aí lá no fundo tem um carro que ele tenta passar na enxurrada, não consegue, aí ele dá uma engasgada assim, aí o cara meio que vai pra trás, vai pra frente de novo e sai. Tem um galho que vem e para assim no meio da enxurrada, parece que é uma vara de pesca, parece que eu tô pescando em cima do asfalto. É uma coletânea de detalhes que fizeram engajar. E tinha um texto escrito também, não tinha não? Era, quando toca Tarcísio do acordeon. Meio que tipo na Bé. Era aquela música do Tela de Bloqueio, eu acho que é Tela de Bloqueio. Você tem... Quando bate a saudade, e o zelo dela, a minha proteção de tela. Essa daí, cara. Mano, tava no começo da pandemia, eu acho. Não, um pouquinho antes, um pouquinho tipo assim, novembro, por aí. Aí, mano, estourou esse vídeo. Isso tu postou no TikTok? No Instagram. Aí eu senti a diferença. Só que não tinha Reels ainda. Não tinha Reels. Publicação. Era só publicação. Cara, pegou tipo assim, 1 milhão de visualizações. Caramba. Mano, eu não dormia. Minha notificação, tudo era ativada. Curtida. Cara, eu pensava assim, nossa. Aí eu já conhecia Carlinhos Maia, né? Tipo assim, eu tinha uma referência, já tinha passado um tempo já. Caraca, eu vou dormir, eu vou acordar com 1 milhão de seguidores. Nossa, eu deitava assim. Aí passava 20 minutos e acordava. Porque eu ganhei. Sério mesmo, papo de um dia eu ganhar 2 mil seguidores. Eu subi de, tipo, acho que era 16 mil seguidores pra 35, cara. Em uma semana, assim, caramba. Ó. Caía uma semana não, foi um mês. Tava pingando seguidor. Cara, imagina você ganhar 2 mil seguidores num dia. Falei, nossa, nunca mais eu vou precisar trabalhar na vida. Nossa, minha mãe que eu não faço essa faculdade, mas nem a pau, que eu vou falar pra ela amanhã que eu não vou fazer. E aí cara, foi meu primeiro baque com a internet, porque eu achei que ia estourar muito mais. Nunca ia acabar aquela achei que eu tinha achado... Ia chegar em infinitos seguidores até. Eu achei que, nossa, a galera gosta tanto de mim que agora eles me amam, vai ter fã-clube. E os caras. As caiagrinhas. Ainda não tinha agro ainda, né? Não tinha agro ainda não. Aí o que aconteceu? Aí o mesmo vídeo eu postei no Instagram? No TikTok, também viralizou. Aí eu falei, nossa, é eu que sou um sucesso mesmo. Aí o que aconteceu, mano? O Gustavo Lima pegou esse vídeo,
botou uma música dele, colocou lá na legenda assim, quando toca Gustavo Lima. Mano, aí, filho, onde eu chegava, a galera que me conhecia, o Gustavo Lima postou seu vídeo. Eu falei, postou, cara, você não viu? Aí eu falava assim ainda, e você não viu que o Tarcísio comentou na minha publicação? Comentou mesmo? Comentou, caralho, pô, os artistas véio. Queriam aquele vídeo, porque naquela época tava criando a estratégia de viralizar a música, né? Nossa, e aí eu pensei, nossa, agora pode ter estourado Gustavo Lima. Não, aí já, não tem aqueles programas que o artista procura uma pessoa que gosta muito deles? Aí eu falei, não, eu já tô vendo o Gustavo Lima falou assim, eu quero achar o cara desse vídeo. Já imaginei o Gustavo Lima chegando lá em casa, você que é o cara da calçada, e eu já ensaiava, filho, nossa, Gustavo Lima, sou seu fã. Aí eu comecei a escutar mais música do Gustavo Lima pra mim poder vai saber vai que ele chega aqui amanhã, pô. Moral da história. Parou em 35 mil seguidores e aí eu tomei o primeiro banho de água gelada. Acabou, cadê? Eu continuei postando vídeo e os vídeos não davam bom. Tipo, eu tava querendo que tudo fosse melhor. Grande que nem aquele. Exatamente. E aí eu tomei um baque demais. Me cobrei. Aí eu falei, mano, isso aqui não é pra mim, é pra você ver, achei que ia dar certo, não deu. Eu fiquei frustradão. Falei, mesmo. Nossa, moiou, aqui já era, vou ter que voltar pra faculdade. Vou ter que continuar trabalhando. E aí na época eu cortava grama, pô. Aí eu falei, não, vou ter que morava olha onde? só. Tu morava aqui em Xinguara ainda? Morava aqui em Xinguara. Aí, pô, vou ter que continuar cortando grama, né? Eu cortava grama, né? Vou ter que continuar cortando grama que pai, velho. Nossa, não sei o quê. Aí passou um mês, aí eu falei, peraí, é só eu fazer outro. Aí foi onde eu percebi que a internet é muito importante você que tá começando na rede social, você entender que todo dia é uma onda. Você decide se quer surfar e como vai surfar. Mas lembra, toda onda no litoral, a onda ela pode ser do tamanho que for. Uma hora ela acaba, ela chega na areia. Então assim, você tem que aproveitar o momento de alta e quando você viralizar um vídeo, você tem que explorar aquilo ali ao máximo para garantir mais coisas, mas entender que vai passar. E aí vai ter dias que você vai tentar surfar ondas e não vai dar resultado. E você tem que entender que nem toda onda foi feita para você. Mas que se você não tiver na água também, você não surfa nenhuma. Entendi. Então isso aí foi um aprendizado danado pra mim, assim, com um ano de influenciador. Eu tive uma experiência boa, orientação boa no profissional e tive essa experiência na área de conteúdo mesmo. Entendi. E aí você perguntou do Caio Agro, né? E por quê? Aí depois o que é que aconteceu com essa conta? Veio pandemia, aí eu fui morar na fazenda do meu pai. Não, mas calma. 35 mil seguidores, aí tu tomou um baque, mas depois continuou produzindo conteúdo. Sim. E aí foi aumentando aos poucos. Muito aos poucos. Eu fiquei com 35 mil seguidores, assim, papo de 3 meses. Eu fiquei 3 meses com 35 mil seguidores. Tava ganhando 1.000 por semana, pô, 2.000 por semana, 1.000 por dia. 2.000 por dia, igual aconteceu. E aí, de repente, eu fiquei 3 meses. Eu achei que o Instagram tinha travado. Eu falei, Instagram... Nada me flopando, o Instagram aqui, não. Aí foi onde eu descobri o tal do Shadowban. O que é isso? Shadowban, você não sabe? Não sei. Que isso, Vitinho? Telecurso 2025. Chega pra cá. Shadowban é quando o seu perfil tem um comportamento que não agrada às diretrizes da comunidade ou uma atividade suspeita que parece ser que você não é você. Por exemplo, se eu criar um personagem de IA e começar a postar coisa, talvez o Instagram me identifique como um perfil suspeito. Aí ele me coloca em Shadowban. O que é? Ele me coloca... A rede social tá aqui. Aí ele fala, não, vou tirar esse perfil aqui pra mim analisar ele. Aí ele limita tudo, meu. Limita alcance, limita novas pessoas, limita ferramentas. Entendi. E aí você fica em Shadowban. Aí esse Shadowban, às vezes ele é eterno, aí o perfil já era, você pode criar outro, ou às vezes ele volta. Só que eu só fui descobrir depois que eu saí do Shadowban, que aí eu vi que era um período de análise que eu tava. Eu falei, aí eu fui pesquisar, vi muitos vídeos, aí eu cheguei a essa conclusão, que era Shadowban. Aí também estava no Shadowban? Tava. Aí saiu? Foi, que aí quando eu voltei a produzir um conteúdo com a maior intensidade, que aí também demorou um tempinho, aí eu vi que alguns vídeos davam bom e outros não, aí meio que tava me dando liberdade aos poucos. Aí de repente eu comecei no crescente, aí começou a vir seguidor de pouquinho em pouquinho, voltar a crescer. Entendi. Entendeu? E aí bateu lá mais 100 mil seguidores? Não, mas aí demorou pra caralho pra bater 100 mil seguidores. Não, mas voltou a produzir, aí foi crescendo. Isso. Foi o que? Um período de um ano? Foi. Você bateu uns 100. Foi. E aí, acho que foi mais de ano. E aí por que tu decidiu desistir dessa conta e criar uma nova? Vitinho, antes disso tem a transformação do Caio Agro. Então teu perfil, ele era Caio Marques, esse que é o primeiro, aí ele também virou Caio Agro? O segundo virou Caio Agro. O segundo virou Caio Agro. Mas porque eu fui morar na fazenda, aí lá eu fazia vídeos, fazendo verso enquanto eu trabalhava. Se eu tava em cima do cavalo tocando gado, aí eu fazia, morena do cabelo bonito, não sei o que, saboada, dormir comigo, que amanhã você acorda do meu lado. Umas paradas assim, mas só que bom, né? Sim. E aí eu gravava, eu trabalhando. E aí eu postava muito no TikTok.
Aí a galera... então tu posta isso, tu não cria um perfil novo no Instagram pra postar isso, só postar no TikTok. Só no TikTok. Só que aí a galera, como é que é seu... Esse nome no TikTok lá era Caio, @1314, que era o user que você, quando você entra, ele sugere. Aleatório, né? Ele sugere, né? Aí eu falei, mano, tem que colocar um nome mais fácil. Aí como eu tô na fazenda, Caio da fazenda, mas a fazenda não é minha. Caio do gado, mas não tem gado. Aí eu ficava tentando fazer um nome que... Aí Caio Marques não dava. Caio Marques, Caio Vinícius não dava, Caio Moreira não dava. Aí é o agro, o meu sonho é viver disso aqui. É Caio Agro. Se for agropecuária, se for agricultura, alguma coisa vai ser agro na minha vida. E ninguém vai tirar isso de mim. Aí eu fui e coloquei Caio Agro. E deu certinho, não limitou, né? Tão certo que, assim, ó, vocês têm que ser justos, vocês aí que tem aí. Muitos não vão saber porque já virou uma cadeia, né? Tipo assim, já tá num ponto que você já não sabe mais de por que você fez. Mas eu fui um dos primeiros a ter agro no nome. Ó, o Vitor Agro, de Redenção, que é um parceiro nosso, não tinha. Depois que viu o Caio Agro, ele também tinha o mesmo problema, que era Vitor, underline, não sei o quê. Ele fazia conteúdo agro. Falou, vou botar Vitor Agro. Aí, inclusive, um dançarino da Ana Castela, vocês podem ir lá procurar, Iago. O Instagram dele, velho, era Inhago. Não. Era, juro por Deus. Procura aí que tem vídeo nosso. Nós gravamos um videoclipe da música do Vitor Agro. E aí, no dia do videoclipe lá, como é que é seu Instagram? Ele, Inhago. Aí eu falei, ih, cara, o cara é fã, né? Pô, ele tá querendo falar uma palavra e não consegue, né? Aí eu não ouvi direito ele, Inhago. Aí eu, assim, ele, Inhago. Aí eu, pô, mano, digita aqui, cara. Aí ele digitou. Aí eu, mano, esse arroba seu aqui, eu não sou expert na internet, mas já tem uma trajetória já. Esse arroba seu aqui tá ruim demais, velho. Mas até fã, hein? Aí tá lá nós três, o cantor Vitor Agro, o Caio, que eu tava como dançarino, né? O dançarino Caio Agro e o outro, Inhago. Aí você me quebrou no meio, Inhago quebra. Aí ele, então como é que eu vou colocar? Eu falei, coloca Iagro. Iagro. É mais pancada. É mais pancada mesmo? Inclusive, vocês podem ver, ele é dançarino da Ana Castela hoje. Eu fico muito orgulhoso em tipo assim, ter feito um pouquinho de... Teve aquela a gente trocou uma ideia danada. Tipo, ele me deu umas ideias, eu dei outras ideias. Inclusive, pra quem não sabe, né, o Caio, ele tem um TikTok que ele postava muita dancinha, né? Tu tinha um grupo, não era? Fiz parte também. Como era esse grupo? Cara, era Agrodance. Agrodance. Ei. Ô, João, bota um vídeo de referência aí pra gente. Não, eu posso escolher a música? Não, calma, a gente tem um vídeo de referência aqui. Aí, lá vem. Que porque tem um que mais viraliza. Ah, não, esse aí não, pô. Aí, Aí você me quebra aí. Aumenta aí, ó. No controle. Me dizer de sabor, esquecer minha boca, esquecer por boa. Tu lembra ainda? Papai. Eu tava com o pé inchado, eu tava com o pé torcido. Não sei se não, agora, meu favorito. Não, dá um pause aí. Tu lembra da dança ainda? Muito pouco. Não, volta esse aqui, ó. Vamos ver a coreografia. Você vai dançar aqui pra gente agora. Esse aqui, ó. Dança aí, ó. Tava com o pé inchado. Vamos ver. Tem uma do João Gomes, cara. É nesse mesmo, vai, bota aí. Bota essa aí, ó. Ei, coreografia que eu criei, viu? Eu criei essa coreografia. Não, vai dançar. Ei, mas música, você sabe quem tá cantando essa música, né? O cara que foi o pioneiro em ser agroboy na internet, é o Jadson Vanier. Então vamos lá, João, bota um 05 aí. Não, que o quê? Vai dançar pra dar quê? Não, ei. Só uma dancinha. Só uma dancinha. Não, vamos aumentar aqui, ó. Só pra gente ter o corte. Não, pô, podia ter colocado daquela da MC... Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Da MC lá, moça. Aquela lá viralizou pra caramba. Bota o primeiro aqui, esse aqui, ó. Senta... Esse aqui, ó? Não, né? Essa é muito boa. Só não pode se apaixonar. Você quer dançar qual? Danizinha da putaria? Você quer dançar qual? Fala pra mim. Não, vai desse da Danizinha é boa. Bota aí, João. Esse da Danizinha é boa. É boa. Mas não era essa não que eu tava falando. Putaria só não pode se apaixonar. O pai tava Decorou, vai. Arrachei, vai. Não, vou dançar essa não. Não, então dança qual? Que qual? Bota esse aqui, João, pra nós ver. Esse aí, ó. Deixa eu ver esse aí. Cada hit na favela. Não, esse é difícil. É um terremoto. Vai tacar. Várias posições maneiras. Ela quer água.
Valeu, arrasou. Bom demais, e ter contato com esse pessoal aí ainda? Cara, a gente se acompanha muito nas redes sociais, mas vez ou outra a gente reage a alguma coisa. Mas, pô, essa galera aí participou imensamente do meu crescimento, assim, aí crescimento de seguidores. Porque, por exemplo, o André, ele tinha 120 mil seguidores. O River, ele tinha 30. Eu tinha mais que o River, só que o River, tipo assim, ele é do Goiás, pô. Eu saí daqui de Timóteo pra ir morar lá em Goiânia, na casa da minha mãe, e ficar mais próximo dos criadores de conteúdo. Aí essa turma aí me apresentou a Dri Santos, que na época tinha 300 mil seguidores no Instagram. E hoje o atual marido dela, mas que na época era só peguete, tinha 20 mil. Então, tipo assim, eu era o cara do interior, que tinha a mesma quantidade de seguidor, que eu postava um conteúdo do meu dia a dia, e eu cheguei lá, eles já estavam na vibe das trends, entendeu? Então isso aí mostrou uma visão mim. mais... Foi. E aí lá em Goiânia tu aprendeu bastante coisa com eles. Aprendi bastante coisa, comecei a fechar contratos mais caros. Por exemplo, aqui eu fechava um contrato de R$400, onde eu tinha que ir 2 vezes da semana na loja. E aí, tipo assim, eu passava o dia na loja, ou tipo assim, meio período. E assim, por mais que pareça ser fácil trabalhar com vídeo, a criatividade, ela não é muito, né? Tipo assim, não é uma... Ah, eu preciso de um garfo. Abre a gaveta, pega o garfo. Pronto, tem um garfo. Criatividade, tipo assim, todo o seu dia de trabalho é inovando, criando. Isso é verdade. E aí, por não desistir... Começou a sentir essa dificuldade. Sim. Porque ficou feliz quando fechou o contrato, pô, agora tô ganhando dinheiro, mas também a quantidade de volume. A primeira loja que me pagou em dinheiro aqui foi a Casa Agropecuária Agro-Rural, cara. Inclusive, um abraço aí pra vocês, o Arley Spy, o Arley Júnior, que é um amigo meu também. Cara, eu pagava R$400 por mês e eu tinha que ir lá, que eu falei, 2 vezes por semana. E toda vez que eu ia, eu tinha que fazer um vídeo que, tipo assim, era pra conquistar, pra mim ter um contrato no mês seguinte. No outro mês, né? Exatamente. E aí, assim, foi um aprendizado danado e dificuldade também, de treinar o psicológico pra ser criativo. E aí, certo. Aí você virou Caio Agro no TikTok, Isso. mas não virou Caio Agro Virei no Instagram também. Quando eu criei o Caio Agro no TikTok, eu falei, mano, vou pôr no Instagram também. Deu certo. Ficar padrão. Aí eu fui um dos primeiros influenciadores agros a ter agro no nome. A ter agro no nome. Hoje tem bastante, tem um Caio Agro, tem uma galera com é que eu não tô te falando, já tá num ponto tão exponencial que você já não sabe mais quem foi o primeiro. Mas eu sei que aqui na região, no estado do Pará, que tem uma conexão com alguns do Goiás, eu fui o primeiro a ter agro no nome. E aí, por que você desistiu dessa tua conta que tu já tinha mais de 100 mil seguidores pra começar uma conta do zero? De novo. É um papo meio pesado. O que acontece? Eu cheguei nos meus 100 mil seguidores lá em Goiânia. Né? Acho que eu fiquei 8 meses em Goiânia. E aí eu cheguei nos 100 mil seguidores lá. Quando eu cheguei nos 100 mil seguidores, eu achei que eu fosse, tipo assim, literalmente entrar num patamar diferente. Pô, 70, 80... São números muito expressivos. Inclusive, eu nem tenho 80 hoje, por exemplo. Mas lá naquela época, quem tinha 100 mil seguidores, ele já era considerado um macro influenciador. Macro. Então tem os influenciadores nacionais, estaduais e regionais. Você já era um regional, tipo, você não atingia só sua cidade e seu estado, você já atingia estados vizinhos. E aí eu comecei a ser convidado para eventos de artistas, que nem eu fui convidado para bastidores de gravação de DVD. E aí, num desses bastidores, essa história é meio pesada, mas é muito importante a gente compartilhar para você entender que não é só flores. Gravação do DVD do cantor Bruno e Rafael, se eu não me engano. E aí tinha Israel Rodolfo, Guilherme Benuto, entre outros 2 artistas lá que eu não me lembro na época. Mas o que acontece? Pra mim foi um êxtase. Você tá numa gravação de DVD, você ali agro, de jaqueta jeans, ali mais ou menos todo mundo te conhecendo no Goiás. E aí, de repente, acabou o show, um rapaz que trabalhava na produção tava com a jaqueta jeans personalizada. E aí eu cheguei nele assim, elogiei a jaqueta dele. Falei, pô, caraca, velho, que jaqueta top, velho. Como é que faz pra conseguir uma dessa? Aí ele virou pra mim assim, cara, falou assim, uai, você quer uma jaqueta dessa? E eu todo inocentezão, inocente. Falou, é só você ir lá no meu AP, cara, que eu te arrumo uma jaqueta dessa. Aí eu, caraca, mano, só ir lá mesmo? Ele só ir lá. Aí eu vou ver se você merece uma. Na hora que ele falou isso, mano, o mundo que era branco, ele escureceu na hora, assim, eu fiquei sem reação. Porque tu tocou na hora, eita, não é bem isso. Achei que era o meu trabalho, que geraria resultado, e o meu resultado geraria reconhecimento, e aí geraria crescimento profissional. E aí foi quando eu percebi que há um teto. E aí esse teto, ele não é infinito para os lados, e nem é finito, nem infinito em tempo. Então se você conseguir, você consegue romper ele. Mas existe um teto onde você cresce sozinho. E aí depois você depende de permissão de pessoas, acessos. Tipo assim, ele era o cara... Vou dar uma referência aqui, acredito você ou não, talvez eu esteja mentindo, vou deixar nebuloso, mas era o cara que produzia as roupas da Virgínia. Então eu tava ali na produção de um DVD, o cara produzindo os artistas, e ele é o cara que andava com a Virgínia todo dia. Aí eu chego, elogio a jaqueta do cara, o cara me elogia meu conteúdo e solta uma dessa nos meus peitos. Aí você se pergunta,
vale a pena pelo meu crescimento, não é nem pelo meu crescimento, pela fama, porque o cara podia me conectar com a Virgínia. É porque com a gama de conhecimento de pessoas que tu ia ter ali... Era acesso. Se ele ligasse o telefone e falasse, não vou falar Virgínia, vamos ser mais pé no chão. Israel Rodolfo, tem gravação DVD, vou levar um amigo meu. Os caras iam falar, beleza, vou levar. O cara ia me conectar com um artista. Inclusive, na gravação desse DVD, eu gravei com um cara do agro hoje, que ele já era estourado na época, que é o Marcos Brasil Filho. Marcos Brasil Filho. Filho do grande locutor Marcos Brasil. Então, tem um vídeo gravado com ele. Então, era assim... Eu tinha que me submeter a algo que eu não queria fazer. Que eu não é de mim, pra poder crescer. E aí, cara, eu tomei uma repulsa. Eu falei, essa porra, não quero mais viver esse canal. Porque foi tão frustrante, porque ele falou assim, não é o meu mérito, não é minha capacidade técnica, não era isso. Na época eu vi assim, né? É o que eu tô disposto, o que as pessoas querem que eu esteja disposto a fazer. Nos bastidores pra poder crescer. Aí, cara, e por incrível que pareça, depois desse banho de água fria, eu comecei, parece que tava do meu lado o tempo todo e eu não percebia. Eu comecei não tinha maldade, não né? tinha Não maldade. via Eu achava que tava todo mundo ali pelo rolê de que é bom, pelo rolê de que vamos todo mundo crescer junto. E aí, quando isso aconteceu, dali pra frente eu comecei a ver várias outras pessoas que do nada vinham do interior pro Goiás, e de repente estavam começando a andar com gente grande e eu já tava lá mais tempo, não andava. Pessoas que outros influenciadores maiores davam palco. E aí eu comecei a perceber que não era porque o cara era bom, talentoso, era porque o cara topava muita coisa no bastidor. Entendi. E aí eu falei, mano, eu quero voltar pra minha terra hoje. Eu quero ir embora daqui. E aí, porque eu tava lá pra poder crescer. A partir do momento que eu vi que eu não ia crescer do meu jeito, sendo eu, do jeito que tu queria, eu falei, eu vou voltar pra minha terra e vou começar um movimento onde eu vou influenciar pessoas a criar esse mercado e a gente valorizar. Porque aqui, se você falasse que ia cobrar R$600 de uma empresa, ela não te pagava. E você podia ir lá 4 vezes na semana, ela não te pagava, porque ela achava que não valorizava, que não valia. Eu falei, eu vou voltar pra lá, eu vou me impor, vou falar, meu valor é tanto, claro que não vai ser... lá em Goiânia, pra você ter uma noção de preço, eu tinha 40 mil seguidores, 55 mil seguidores. Eduardo Costa, agência, né, não era ele que me ligava, mas a agência do Eduardo Costa me ligou, falou, olha, a gente paga R$800 pra você fazer um vídeo engraçado e colocar a música do Eduardo Costa no fundo. R$800 pra mim usar a música do cara. Eu não tinha que falar que o Eduardo Costa era o melhor cantor, eu não tinha que falar que a música era boa, eu só tinha que usar a música do cara. Entendi. R$800. Aí você chega aqui, é 400, você tinha que ir 3 vezes na loja, fazer provador, gravar produto, se lascar, passar o dia na loja e ainda no final... E ainda falar, cadê não, cara? E aí no final, mais e aí no final o dono da loja chegava e falou assim, ah, não vendi nada hoje, então seu vídeo não adiantou. Pô, e lá R$800 pra mim ver a música. Que isso, tá louco? O padrão lá é diferente. Né? Inclusive a música Chama Ela pra mim do Gustavo, do Eduardo Costa. Foi essa música. E aí, cara, teve outras duplas. Aí assim, aí eu comecei a ver que também tinha um lado bom das coisas. Tipo, duplas sertanejas que estavam no começo da sua jornada, que tinham um certo capital, pagava pra gente participar do videoclipe. Que nem teve uma música que é Caminho da Roça, que teve a música teve parte 1 e parte 2. Nós escrevemos o videoclipe da música parte 1 e parte 2 e nós fomos os personagens do vídeo. Foi gravado em Crominha, no Goiás, interior do interior do interior. Você acha que Rio Maria é pequeno? Você acha que Xinguara é pequeno? Que Sapucaí é pequeno? Você tinha que ver Crominha no Goiás. Cidade do nosso amigo Wender Felipe, influenciador também. Foi gravado Foi gravado lá, no botequinho de esquina, os velhinhos lá jogando sinuca. Tem esse vídeo no YouTube? Cara, deve ter a música Caminho da Roça, Caminho Caipira, uma coisa assim. É uma música boa. E aí, cara, eu comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, não, vou voltar pra Xinguara. Na época eu tinha 102, 108 mil seguidores, eu acho. E eu voltei pra cá. E aí o que me fez abandonar a conta de 108 mil seguidores foi um convite que eu recebi da SBT local, que era pra assumir a gestão. Olha que louco, eu voltei pra minha terra, pra ser influenciador. Tive um problema ferrenho com o engajamento, porque o meu público era do Goiás. Eu tava em Xinguara. Como é que eu ia divulgar coisas aqui de Xinguara pra eles que eram do Goiás? Tinha uma boa parte do Goiás, São Paulo, Nordeste e o resto aqui do Pará. Um resto bem pequeno. E aí foi onde eu falei, cara, vou ter que largar a mão disso aqui, vou ter que caçar... Ou começar outra conta do zero, ou achar outro emprego. E aí foi quando veio essa proposta da SBT. E aí eu assumi a SBT. E aí, como era um trabalho administrativo, eu já estava meio que balançado, aí eu doei a minha conta para a SBT local ter uma relevância. Aí a minha conta, Caio Agro, de 108 mil seguidores, virou SBT Xinguara. Até hoje. Até hoje. Perdeu bastante seguidor, né? Porque a galera tava lá pra ver um rapaz dançando. Aí de repente notícia, assalto, acidente, e não sei o que, mas a gente já sabia que isso ia acontecer. Já tinha uma noção, né? Aí tu criou outra conta Criei, mas aí pessoal. Uma conta pessoal, pra compartilhar. Mas já era Caio Agro também ou ficou Caio Marques? Cara, eu acho que eu não coloquei Caio Agro, não. Eu coloquei KVM Moreira. Mas aí... Porque não tinha intenção de voltar a criar conteúdo, só pra ter o teu perfil pessoal. Não existe... mas eu fui bobo, ó. E se eu soubesse que ia dar tão bom essa parada de coach, de empresário e tudo mais, eu tinha virado um empresário influenciador. Com certeza, né? Mas aí eu fiquei 11 meses, acho 9 meses dentro da SBT.
E aí, nesse período, eu fiquei bem off mesmo. Uhum. Postava uma coisinha ali, mas bem pouco mesmo. Aí quando que tu decidiu voltar? Tipo, agora eu vou voltar a crescer conteúdo, quero ser Caio Agro aqui em Xinguara. Empresa não é fácil, não. De jeito nenhum, ainda mais a empresa do ramo da comunicação. Nenhuma empresa do ramo da comunicação é fácil, porque a gente depende de patrocinadores. Uhum. E o que acontece? Eu peguei a SBT quebrada, sem equipamento, R$62 mil em dívida, fora, ou como diz o outro, o mês, né? Que é o que é o mês? A folha de pagamento, energia, manutenção, algumas coisas que a gente gasta ali com... Fora o valor fixo. É isso que eu tô querendo falar. Fora o valor fixo, que na época era R$6 mil. E baixo ainda. Aí, cara, graças a Deus, a Raquel, né? A Raquel, que é a filha da dona Sueli, a gente estava na frente, ela como sócia proprietária e eu como sócio gestor. A gente fez um trabalho ali durante 9 meses que a gente colocou uma programação nova no ar, a gente colocou equipamentos novos para funcionar a estrutura, a gente conseguiu montar uma equipe e fazer a coisa acontecer. E aí, administrativamente, eu queria ir por um caminho, e a minha sócia, né, a parceira que me deu a oportunidade, fez o convite, a Raquel queria ir por outro. E aí eu sou um cara que eu prefiro desatar um nó do que deixar a corda arrebentar. Quando eu vi que estava indo para um caminho que eu não tipo assim, não é nem que era errado, é só um caminho que eu não queria, para mim fazia sentido ir para cá, e ela para lá. E aí, assim, você ganha um debate até onde você manda, depois que você não manda, você obedece. Sim. E aí a Raquel, não, vou manter essa linha aqui. Eu falei, não, pois eu acho que a linha agora é essa aqui, a gente tem que evoluir. Aí ela, não, vamos evoluir, mas não agora. Eu falei, não, então se não é agora, eu vou tocar meu caminho. Ela falou, bom, é Deus. Saiu. Aí eu saí pela porta da frente, somos parceiros de trabalho. Mas lá tu ganhava bem como lá ou nem chegava perto do que tu ganhava como influenciador em Goiânia? Cara, eu ganhava... Não, em Goiânia não tem comparação. Porque em Goiânia eu ganhava R$5 mil dentro de casa, só fazendo vídeo. Entendi. E aqui, quando eu vim pra cá, eu ganhava 2.000, 2.300. O mês que eu ganhava bem, eu ganhava 3 mil. E aí eu, tipo assim, tinha que ir pras lojas. E aqui eu voltei a fazer faculdade, né? Uhum. E dentro da SBT eu não ganhava salário. Porque tu era sócio. Porque eu era sócio. Mas eu conseguia pagar minhas contas. Como que eu pagava minhas contas? Fechei uma parceria com o supermercado. O supermercado é R$3 mil em compra. Raquel, 1.500 é seu, 1.500 é meu. Ela bora pegar as compras. Aí eu conseguia colocar a comida dentro de casa. Aí às vezes caía. Aí o dinheiro que caía primeiro era pagar funcionário. Nós pagávamos os funcionários, servidores. Aí pagava a manutenção da empresa e o que sobrava a gente rachava, mas ainda tinha que manter o caixa, né? Uhum. Mas aí como eu precisava de alguma coisinha, eu tirava ali uns 1.200, 1.300. Mas como eu já tinha alimentação, ganhava lavagem de carro. Um benefício ali, né? Os bônus. Aí o dinheiro, o cara bem econômico, né? Uhum. Aí o dinheiro sobrava um pouquinho. Entendi. Mas foi isso, né? Aí eu toquei 11 meses desse jeito, só com um pouquinho, mas acreditando no projeto, né? Aí tu seguiu teu caminho e aí daí tu voltou, agora eu vou ser influenciador, vai voltar a fazer conteúdo. Aí eu falei, agora eu vou voltar a sorrir, vou voltar a ser feliz. Eu já tinha criado a minha conta pessoal, mas eu tava ali com uns 2 mil seguidores só, acho que 3 mil. Pô, mas ainda ganhou muito, né? Eu já tinha uma galera que independente do que eu tivesse fazendo, eles queriam ter o contato ali comigo, entendeu? Uhum. Então quando eu criei um Instagram novo, eu comuniquei, eu acho que eu até minto, Vitinho, acho que foi 5 mil seguidores. Quando eu criei um Instagram novo, que eu passei pelo processo de transição ali de uns 30 dias, eu já tava com 5 mil. Aí eu fiquei com esses 5 mil até os 11 meses. 5 mil, 6 mil, por ali. Aí voltou a fazer. Aí quando eu saí da SBT, eu falei, agora é Caio. Foi bem na época que tu foi participar do Influenciador do Futuro? Ou isso já foi muito pra frente depois? Não, isso foi uns 6 meses pra frente. Eu lembro que quando eu te conheci, tu tava na fase ali dos 5 mil, 6 mil. Eu não me recordo, mas eu acho que foi mesmo. Que eu saí no finalzinho do ano. Aí passou Natal, Ano Novo, acho que em março começou esse influenciador do futuro. Foi nessa época que eu te conheci. Não? Foi? Foi. Que tu conversou, quando eu te conheci, a gente tava lá na Artesanal, eu acho. Foi fazer uma reunião, eu acho que o Douglas ia falar alguma coisa contigo. E aí eu não te conhecia, porque eu era de Romaria. Por Rainha Fax? Cara, eu não sei, era pra fazer alguma festa, porque tu entendia de festa, de calorada, dessas coisas. A recepção dos calores da zootecnia na Tina Atlética. Aí eu te conheci lá, e aí eu não lembro como que a gente foi, tipo, tendo mais contato, mas eu lembro que nessa época... Eu gostei de você, por isso não foi tendo mais contato. Eu queria saber se você... Porque você era bom de filmar. Você era, né? Você devia trabalhar com isso, inclusive. Você filmava bem, editava, você era um cara descontraído. Eu falava assim, mano, eu preciso ter alguém pra trabalhar comigo, porque tem muita imagem, ideia de vídeo que eu não consigo fazer sozinho. E aí eu gostei do seu trabalho e eu comecei a me aproximar de você. É verdade. Pois a gente fez uns treinos lá em Rio Maria. Mas beleza, Aí você voltou a criar conteúdo, você ganhou um coisa lá de influenciador do futuro. Esse reality aí foi pancada. Foi ele que me deu um boom de seguidor aqui da região. Eu lembro de tuas histórias. Quando tu ganhou, tu falou, galera, ganhei, tô feliz porque bati também uns 10 mil seguidores. Caralho, que top, velho. Foi loucura. E assim, umas provas difíceis, né, de criatividade.
Inclusive a prova final era a prova física de engajamento e conversão, né? A física era uma prova lá tipo do Faustão lá de pular, passar agachado, basquete, trancar cadeado. A prova de engajamento é que tinha que pegar uma página aleatória e mandar seguidor pra lá. E a outra era votação, né? E tinha de resistência lá também, né? Que... Não, mas essa de resistência aí foi semifinal, tô falando da final mesmo. Tá, entendi. E aí, meu amigo, eu ganhei. E tinha gente aqui de Xinguara que tava torcendo contra mim. Ixi. E eu batia na moto, que eu ganhei uma moto e um iPhone. Caramba. E eu batia na moto. Isso aqui é pra quem não acreditou em mim, pra você. Tu veio o que com essa moto? E eu rachei o prêmio com a galera. Ah, entendi. Deu um BO lá que eu não posso falar aqui, porque o advogado na época falou que era pra manter em silêncio. Mas a organizadora do evento cometeu uns erros, eu descobri, e aí ia todo mundo ser expulso na reta final. Aí eu falei, não, gente, nós já estamos aqui, nós não podemos voltar pra casa de mão vazia. Vamos dar o nosso melhor e no final a gente racha o prêmio. Aí nós competiu, deu a vida mesmo, e no final eu dividi a moto. Dividiu a moto, mas ficou com o celular, pelo menos. Fiquei com o celular. Com o celular. Show. E agora, você é um cara casado. Eu sou um cara casado, não, sou um cara completo. Completo. Cara, e como é que tá a vida de casado? Bom demais, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. É mesmo? É. Agora esquece que a esposa tá aqui. A melhor escolha que eu fiz na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade que depois que o cara casa, o cara amadurece, o cara fica mais sério? Ou tu já era assim de casamento? Não, eu já era um cara maduro. Só que o casamento amadurece muito mais. E é da noite pro dia, não é da noite pro dia. Mas é um mês antes do casamento e um mês depois do casamento. Isso é outro homem. Principalmente quem inventa de fazer festa. Por que você amadurece? Porque é caro. E aí depois que você começa, não tem como mais voltar. Porque depois que você começa a pagar... Paguei o aluguel do espaço. Paguei cerimonial. Aí faltou o dinheiro da decoração. Como é que você volta pra trás? Você já pagou o aluguel e o cerimonial? Tem que ir agora, Aí né? você começa a ficar mais sério. Aí você começa a almoçar em pé. Você começa a dormir menos. Você começa a querer arrumar outro desemprego. Você começa a querer pegar empréstimo no banco. Aí tudo isso amadurece, cara. Filho. Casamento não é brincadeira, não. Mas é verdade que depois que casa... dá uma diminuída nas relações sexuais. Rapaz, você ou tá a mesma coisa ainda? É bom demais casar, gente. Casa. Ei, você que tá namorando, tá naquele fogo, que minha Nossa Senhora, parece junho em Xinguara. Todo quanto é canto da quadra tá pegando fogo. Casa, que o fogo é o mesmo. É mesmo? É bom demais. É bom demais. Não tem um dia que você fica triste, não. Não, então tá, sucesso. É bom, casa. Vou casar também. Você que tá solteiro, casa. E agora uma pergunta mais séria. Convenci? Acho que deu pra convencer. Vai casar. A água tá quentinha, pula. Agora uma pergunta mais séria e polêmica, cara. Ixi. E aí eu lembro que você entrou na política. Ixi. Por que você resolveu se envolver com política? Entrar na política? Só se quiser responder também. Rapaz, o trem que é bom, hein? Bom em casa. E fala do começo, e fala do meio, e fala do fim, e fala de ontem. De ontem. Eita, porra. Rapaz, por que eu entrei? Como é que é a pergunta aí? Por que você resolveu? Porque você não era um cara que era posicionado politicamente. Não, na até internet. evitar. Até um tempo desse aí, você não falava de política no seu perfil. E aí, de uns tempos pra cá, você começou a postar bastante coisa, trabalhou durante a campanha, se tornou até secretário de comunicação. Por que você resolveu entrar na política? Certo. Tá, uma coisa que eu não contei, mas ela sempre esteve fazendo parte da minha história. Eu amo essa cidade, mas eu amo mesmo. Já morei nos Estados Unidos, já morei em Goiânia, já morei no interior do Goiás, eu já tive a chance de me mudar para qualquer outra cidade, inclusive com proposta de emprego antes de casar, de ir pro Nordeste, e eu escolhi ficar aqui, porque eu amo essa cidade, acho que é uma cidade que tem muita oportunidade. Eu me envolvi politicamente porque eu não sei se eu tenho, mas não estou dizendo que eu não tenho, e é muito importante você volta o vídeo e ouve de novo, uma vontade de ser prefeito. Mas sabe quando você está com vontade de comer lasanha, mas você não sabe fazer lasanha? Sim. Então, qual que foi a conclusão que eu cheguei com o meu conhecimento? Antes de querer comer a lasanha, eu quero aprender a fazer a lasanha. Então, eu entrei na política para ver como é ser prefeito, ou como é estar ao lado de um prefeito, para depois eu decidir se eu quero realmente ser prefeito ou não. Entrei na política para aprender. Essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Que tu tinha um sonho de ser prefeito, então para ver como é o meio. Exatamente, para ver se realmente é um sonho que eu quero continuar tendo. E é um sonho, é um pensamento que virou sonho de 2016
Até hoje. É um Então não pensamento. explanava, não falava pra ninguém, era só um pensamento interno Eu teu. falava pros meus amigos, meus melhores amigos, a pessoa ia me aproximando do meu ciclo, eu falava, um dia eu vou ser prefeito de Tinguara, um dia eu vou ser prefeito de Tinguara. Não tô dizendo que eu vou me candidatar, estou dizendo que o rapaz, o Caio, de 16, 17 anos, tinha esse pensamento na cabeça. Mas também não tô dizendo que eu não tenho. Só tô dizendo que foi o que me guiou até entrar na política. Mas aí você tinha desistido de ser influenciador pra ficar no meio do político? Importante a gente entender que eu entrei na política no início, tipo assim, eu comecei a acompanhar a política no início da campanha do ano passado, né? Então assim, eu acompanhei a campanha, muito importante a gente deixar claro, eu acompanhei a campanha, né? Eu, Caio Marques, Caio Vinícius Marques Moreira, eu, pessoa física, acompanhei a campanha. O Caio Agro é o conteúdo criado com a minha vida. Então o Caio Vinícius Marques Moreira acompanha a campanha, o Caio Agro às vezes compartilhava alguma coisa, certo? Importante a gente deixar isso aqui claro. Mas eu acompanhei a campanha, aquele momento de pressão, porque eu acredito que o Oswaldinho é o era o melhor nome, Candidato ali? É o melhor candidato ali no momento, e que faria um bom trabalho, acredito que está fazendo, inclusive. E aí ganhamos, né? O time de futebol, meu time ganhou, fiquei feliz, né, e tal. E aí eu recebi o convite em janeiro para ser secretário de comunicação. Mais uma vez, eu só senti o cheiro da lasanha na campanha. Eu não vi a lasanha. Que era porque saber uma fazer coisa a lasanha de verdade. uma coisa é treino, outra coisa é jogo. É totalmente diferente em qualquer profissão. Uma coisa é treino, outra coisa é jogo. Uma coisa é aula na sala, outra coisa é botar lá na prática, né? E aí, quando eu recebi o convite, inclusive, tinha me mudado para Canaã dos Carajás. Eu lembro, vocês minha esposa, a gente estava lá, a Heloísa trabalhando lá, eu já tinha fechado parcerias lá. E aí, como eu tinha uma vontade muito grande de comer lasanha, eu aceitei o convite. E aí, agora eu vou responder a sua pergunta. Eu quis deixar de ser influenciador? Não. Eu quis transformar o Caio Agro em um Caio na política. Um Caio na política jovem. Um Caio que tem uma opinião jovem sobre a política xinguarense. Então, o meu objetivo era entrar e transmitir o que eu estava vivendo ali como opinião política no meu perfil pessoal. Entendi. Então esse foi o meu objetivo. Queria migrar um pouco do teu conteúdo para falar mesmo de política e do que você estava vivendo. Tendo como inspiração o Nicolas Ferreira, um cara que acompanhava... Veja bem, todo o vídeo do Nicolas, ele não chega falando lá, eu quero fazer isso. Ele tá ali para debater se é bom ou não uma opinião sobre aqueles que podem decidir tá fazendo. Então eu tive para mim, falei assim, cara, eu não quero ser o cara que toma decisão, não agora, mas eu quero ser um cara que coloca em questão... Debate. Exatamente. Será que o que está sendo aprovado na Câmara Municipal hoje certo. é bom pra gente ou não? Eu acho que é, eu acho que não é. Então eu entrei na política e aceitei com essa intenção de transformar o Caio Agro em um Caio na política. Mas agora você saiu entregou o cargo. Exatamente, eu aí entreguei. Você entregou o cargo. Por que você entregou o cargo? Gracinha. Um dos motivos é porque eu queria aprender. Eu aprendi muita coisa nesses quase 6 meses que eu fiquei lá. Saí por vontade própria, você que é da oposição, você que falou muito meu nome, fique tranquilo que eu não fui expulso, muito pelo contrário, desatei o nó para não arrebentar a corda. Saí pela porta da frente, continuo sendo amigo de todo mundo do governo e como diz alguns, e tamo junto. E tamo junto. Mas a questão é a seguinte, eu saí porque eu casei em julho do ano passado. Eu comecei a acompanhar mais de perto a política na época da campanha. A campanha começou antes do meu casamento. Então eu fiquei 1 ano, exato, olhando aquilo ali, vivendo aquilo ali todo dia. E eu casei em julho e fui morar com a minha esposa, a gente foi morar junto agora em janeiro, na mesma época que eu recebi o convite para ser secretário. E eu não estou falando que a política atrapalha o casamento, mas eu estou falando que a política estava interferindo na qualidade do início do meu casamento. Entendi. Então eu escolhi preservar os melhores momentos iniciais do meu casamento. Então o maior motivo que eu saí foi por isso. Foi para preservar o casamento. Foi para preservar o casamento. Exatamente. Em questão de tempo? Eu sou um cara que eu não empurro com a barriga nada, eu não trabalho de qualquer jeito. Então eu estava me dedicando mesmo para fazer a coisa acontecer. E aí é onde é que entra a falta de experiência, porque eu entrei calado para fazer aquele negócio, você que não sabe nada, você observa, depois você comenta. Entrei calado demais, e aí quando eu observei, que eu fui observar, que eu comecei a falar alguma coisa, já tinha sido decidido. E aí eu fiquei muito amarrado. Aí eu entrei achando que eu ia fazer isso, fazer aquilo, e aí quando eu fui fazer, as coisas já estavam amarradas e eu não podia. Aí eu falei, não, já que eu... É a mesma coisa da SBT, eu acredito que o caminho era esse, mas aí, como diz outro, quem manda falou que o caminho era esse, então eu falei assim, não, então você tem que colocar a pessoa certa pra fazer isso, e eu não acho que eu seja. Aí saiu. No momento, exatamente. Entendi. Mas não deixei de lado essa vontade da política.
Não deixei de lado essa vontade de ser um Caio jovem falando de política. Talvez eu não esteja tão jovem, mas eu falaria de Você política. ainda tem vontade de ser prefeito? Ai, Vitinho. Difícil. Eu acho que eu tenho que estabilizar minha vida pessoal para depois eu querer ser prefeito. Eu acho que isso é um ponto muito Pô, importante. importante. Mas eu tenho uma vontadezinha de dar o meu melhor, dar mais de mim para essa cidade. Se for prefeito, se for sendo um bom empresário, contratando pessoas e contribuindo com a sociedade. Também. Se for como um pecuarista, que aqui é a capital do Boi Gordo, contribuindo através do sindicato rural. Se for como pessoa, eu sendo uma pessoa boa dentro dessa cidade, não fazendo mal a ninguém, eu já estou ajudando o Xinguara a evoluir, né? Perfeito. Então, é isso aí. É isso aí. Agora, Caio, eu vou só te pedir pra você olhar pra câmera ali e dar uma dica para quem quer se tornar ou influenciador, blogueiro, ou quer criar conteúdo, dá uma dica para a pessoa que está começando. Cara, poderia falar muitas estratégias, eu poderia falar muitas técnicas, poderia falar assim, posta conteúdo todo dia, mas sinceramente, procura um amigo que também queira, procura uma pessoa que também está com o mesmo objetivo que o seu, que aí vocês vão conversar sobre o assunto, um vai melhorar o ponto do outro, e juntos vocês vão ter a capacidade mental de observar quando errar, perceber quando errar, melhorar quando precisar e aguentar os baques, a humilhação, porque no começo todo mundo sofre humilhação. E você tendo um amigo para fazer aquilo ali junto pra te ajudar a manter ali é importante. Pô, gostei, é diferente do que os outros convidados falaram. É? Show, bacana. Então, agora, cara, vamos só olhar pra ali, ó. Faz hashtagzinho assim, fala hashtag segue nós aí, pode ser? Beleza. 1, 2, 3 e... Hashtag segue nós aí. Caralho, gostei, pô, trem ensaiadinho, tá bom. Ô, satisfação, posso falar aqui? Pode falar. Gostei demais, cara. Pô, gostou? Pô, o Vitinho, tem o Vitor editor, tem o Vitinho, tem o Vitor, né? Tem vários Vitor, né? Hoje eu tive com o Vitor. Hoje você tava com o Vitor. Show de bola. Obrigado, irmão, por ter vindo aqui. Você é um convidado muito especial. Mas eu vi uma pergunta aí, se eu tivesse R$1 milhão, não vai fazer não? Foi a única coisa que eu li. Isso aqui é pro outro convidado. Ah, beleza, pô. Por favor, spoiler, você é o próximo convidado. O que você faria se tivesse R$1 milhão?